servo do Senhor. E hoje ele vai estar sendo usado por Deus para ministrar para a gente. Eu prego em muitos lugares também e eu sei como é difícil quando o culto está envolvido com tantas coisas e depois é passado para a gente o momento de pregar. Mas eu sei que você também sabe administrar essa situação, entendendo que a igreja precisa ter esses momentos. E hoje foi um momento específico para isso. É sábado, como eu disse, está tudo programado, até o primeiro louvor, até que me puseram aqui em cima. Mas o Ezequias ficou demais aqui em cima. Não, Ezequias e a Leonor, eu nem tanto, mas Ezequias e a Leonor ficou demais aqui em cima. Fizeram um pouquinho mais magro quem estava aqui em cima. Naquele momento eu senti que devia fazer hoje. Acho que é mais produtivo. Amanhã é Santa Ceia, tem mais coisas no culto. Então amanhã ele prega até com mais liberdade quanto a tempo. Agora hoje é sábado, a gente pode ficar até mais tarde. Não tem problema nenhum, né? Aqui não tem ninguém cansado do carnaval, né? Então dá para a gente ficar até mais tarde e ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não é assim que vai acontecer? Vamos ficar em pé, vamos orar pelo servo do Senhor. É a oração do interesse agora. A gente ora assim: Senhor, abençoa muito esse irmão que vai falar. Mas lá no fundo a gente está pensando, porque eu quero ser abençoado. Né? Usa a vida dele para tratar com a minha vida, que preciso ouvir a tua voz. Estenda a sua mão para cá. Pai amado e santo, teu servo agora vai usar do microfone para falar com a igreja. Certamente tem algo no coração dele ardendo, na mente dele, visitando os pensamentos dele, que o Senhor colocou. Porque o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir, a maneira que o Senhor quer tratar com a gente. E que essa maneira agora se cumpra e que nossos corações estejam abertos. Eu oro por mim, eu oro por cada pessoa que vai ouvir, para que todos estejam com o coração aberto e disposto a receber aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E é para o Senhor um aplauso, porque o Senhor é digno de louvor. Abençoe. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Antes de você se assentar, cumprimente alguém aí, diga assim: é bom você estar aqui essa noite. Deus tem uma palavra forte para o teu coração. Que bom estar aqui com vocês. Aí pode se assentar, por favor. Eu quero agradecer por estar aqui, junto com os irmãos, comemorando o aniversário da igreja, poder ouvir essa história, essa trajetória da igreja do Mandaqui e saber que a gente também tem um bom tempo aqui, desde, acho que 95, desde 1995, lá da Guacá. Nós estamos aqui, participamos de toda essa mudança e ficamos felizes de poder estar aqui junto com a minha esposa, com as minhas filhas. Nós somos daqui, né? Nós somos do Mandaqui. A gente não manda nada aqui, mas nós somos do Mandaqui. Isso é muito bom. Eu quero ler com vocês o Salmo 32. Quero pedir que você esteja orando por nós. Daqui 16 dias nós vamos com mais uma caravana para a África. E eu confesso para vocês que eu estava um pouco preocupado, porque viajar para a África, para o continente africano, quem esteve lá sabe que não é fácil. E eu fiz um desafio para Deus, eu disse: Deus, me dá pelo menos 30 pessoas, mas sabendo que seria muito difícil ter 30 pessoas. E nós vamos estar indo para lá agora com 41 pessoas. Então Deus abriu assim os céus. A Juliana, filha do pastor Ezequias, que já esteve conosco no Haiti, outras pessoas aqui da igreja também, ela vai estar indo conosco lá para a África também, e de uma certa forma representando junto comigo a igreja aqui do Mandaqui, né, Ju? E eu peço que os irmãos estejam orando por nós. Nós vamos lá inaugurar mais um poço, vamos inaugurar mais uma escola e vamos levar recursos para construirmos mais uma igreja. Então Deus está fazendo assim coisas lindas. Na verdade, já está a segunda escola sendo construída, nós já temos recurso em caixa para a terceira escola, e lá no Goiás já estamos levantando recursos para a quarta escola.
Então Deus está fazendo assim coisas lindas lá. E eu peço que os irmãos estejam orando por nós. Amém? Salmo 32, quem achou, diga amém. É um salmo de uma pessoa, baseado no versículo 6, uma pessoa piedosa que faz súplicas ao Senhor, que percebe qual é o tempo de encontrar Deus e busca a presença de Deus nesse tempo, antes que as muitas águas possam atingi-lo. E o versículo de número 8 fala de 3 coisas. Davi, em uma ação profética nesse salmo, fala de 3 coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Você vai ler aí Deus dizendo: eu quero instruir você, eu quero, na minha tradução diz, eu quero ensinar você o caminho que você deve seguir. O texto diz ali: eu ensinarei no caminho que você deve seguir. E em terceiro lugar, eu o aconselharei e eu cuidarei de você. Então anote essas 3 coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer dar instrução, Deus quer dar direção para o caminho, ensino para o caminho, e Deus quer nos aconselhar, estando debaixo dessas promessas de que Ele vai nos levar pelo caminho certo e que Ele vai cuidar de nós através dessas 3 coisas: instrução, conselho e direção. E eu quero pensar com vocês de uma forma rápida essa noite, para não tomar muito tempo, porque amanhã eu vou pegar assim um bom tempo, né, pastor? Peguei aqui a palavra. Essa palavra instrução, ela tem sido assim bem gasta no meio da gente, da igreja, principalmente os pais, quando pegam Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que se deve andar, e depois, quando ficar velho, não se desviará dele. Então a gente repete, vai falando, parece que a palavra fica gasta e ela perde o significado. É como a palavra igreja hoje. Tem muitas igrejas que já não usam mais o nome de igreja. Coloca o nome de comunidade, coloca o nome de centro evangelístico, coloca o nome de tabernáculo e tal, porque a palavra igreja, ela ficou muito gasta. Mas eu acredito na remissão do significado das palavras. Eu acredito que nessa geração, Deus pode remir de novo o significado da palavra igreja, como também Ele está remindo novamente o significado da palavra instruir. Existe um livro chamado A Ética dos Pais. Eu não sei se você já leu esse livro. É um livro de um rabino, eu tenho esse livro. E ele diz que instruir, nesse livro, A Ética dos Pais, um senhor que viveu a vida toda em Jerusalém, ele diz que instruir significa seguir a linha, acompanhar a linha. No Talmud, que é essa fonte de consulta do mundo judaico, instruir significa dar direção a um pequeno galho. Instruir significa dar direção a um pequeno galho. E essa palavra aí, no original hebraico, que foi escrito o Salmo, instruir significa dar direção ao broto. Então, seguir a linha, dar direção ao galho, ou dar direção ao broto. Esse é o significado da palavra instruir. Quando você pega o Salmo de número 128, que é o Salmo da família, nós conhecemos esse Salmo abençoado, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tal. No versículo 3 diz que a mulher, a sua esposa, será como uma videira ao redor da sua casa. Então a esposa já é uma videira, uma árvore formada. E o mesmo versículo 3, se você puder projetar para mim o Salmo 128, versículo 3, eu não sei qual que é a tradução, ali está a tradução. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. E os seus filhos serão como, qual é a palavra que está escrita aí? Serão como brotos de uma oliveira ao redor da sua mesa. Então a palavra instruir significa isso aí, é pegar o broto, é pegar o pequeno raminho e dar instrução, dar direção a esse pequeno broto. O que um judeu faz? Você sabe que um judeu gosta de ter na sua casa ou uma oliveira, ou uma videira, ou uma figueira. Eles sempre gostam de ter, pelo menos, se for possível, as 3, mas pelo menos uma dessas 3 árvores na sua casa, no seu quintal, porque são símbolos da nação de Israel, são símbolos do cuidado de Deus para essa nação. Então, quando uma oliveira, ou quando uma videira, ou quando uma figueira nasce o seu brotinho, aquele tronco, nasce um brotinho, o que é que um judeu faz? O judeu amarra uma linha
nesse brotinho de uma forma segura. E se ele quer que o broto cresça para o lado direito, ele vai levar a linha e vai amarrar em uma madeira, em um parafuso que ele colocou na madeira, no telhado. Ele vai dar direção a esse broto. Ele quer que o broto cresça para o lado direito. Então ele amarra uma linha, inclinando o pequeno brotinho para o lado direito. E é assim que vai crescer esse broto. Vai crescer na direção do lado direito. Se ele quer que o broto fique para o lado esquerdo, então ele semelhantemente vai colocar uma linha, inclinando esse brotinho para o lado esquerdo. Essa semana eu fiz isso, a semana retrasada eu fiz isso na minha casa. Eu tenho lá uma videira e o brotinho começou a crescer. E o que eu fiz? Peguei uma linha de nylon e eu quero que essa minha videira cresça em direção para cima do telhado. Então eu levei essa linha de nylon para o telhado. Então esse brotinho não vai crescer na direção que ele quer. Esse brotinho vai crescer na direção que eu quero. Eu estou dando a direção para esse broto. E essa videira lá na minha casa, se Deus abençoar e ela continuar forte, crescendo, ela vai crescer em direção ao telhado que eu tenho uma garagem lá em casa, porque eu estou dando direção a esse broto. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. O que é que Deus está querendo dizer com isso, através do Salmo 32, versículo 8, dizendo: eu quero instruir você. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: eu quero dar direção à sua vida enquanto é tempo. Eu quero dar direção à sua vida enquanto isso é possível. Eu quero dar direção à sua vida enquanto você é um broto, enquanto você é maleável, enquanto você pode ser, torcido, enquanto você pode ser inclinado, enquanto você é um brotinho. Eu quero dar direção à sua vida enquanto há tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que Deus tem que quebrar para que essa pessoa seja uma bênção ou conheça da sua graça. Essa não é a vontade de Deus. Nós sabemos que tem muita gente que, para ser salva, Deus tem que arrebentar essa pessoa. Deus tem que literalmente quebrar essa pessoa. Às vezes é um desemprego. Não estou dizendo que são todos assim, por favor, saiba. Mas às vezes é um desemprego, às vezes é uma doença, às vezes é um acidente, às vezes é uma desavença. Alguma coisa acontece para essa pessoa abrir os olhos e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? Deus tem que quebrar essa pessoa. Mas Deus não quer nos quebrar. Deus quer nos dar direção. Deus só quebra a pessoa que Ele não dá direção. Porque a pessoa a quem Deus dá direção não precisa ser quebrada, porque está crescendo na direção certa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um broto. Mas esse broto, com o passar dos meses, vai se converter em um galho. E esse galho, com o passar dos meses, vai se converter em um tronco. E agora, como um tronco, não tem como dar direção. Só pode ser dado direção enquanto é um broto. Enquanto é uma coisa nova, um raminho, um brotinho, uma plantinha, um pequeno galinho. Aí dá para dar direção. Depois que vira um tronco, só se quebrar. Então diga para a pessoa que está do seu lado aí: Deus não quer quebrar você. Deus quer instruir você. Mas nós sabemos que tem pessoas que Deus tem que quebrar. Eu tenho um amigo, meu Deus, isso está sendo filmado. Ai, Jesus amado. E ele vivia, eu sei, Deus o prosperou, tem 2 filhos, um amigo de coração. E eu sabia que ele tinha um chamado para a obra missionária. Eu sabia que ele tinha um chamado para a obra de Deus. Mas ele através de uns negócios que ele fez, ele prosperou demais. E agora ele não queria mais saber do ministério. Ele queria saber do dinheiro. E a desculpa dele era assim: não, um dia, lá no futuro, eu sei que esse dinheiro eu vou usar para a obra de Deus e tal. Mas e aí, quando eu alcançar um patamar assim, aí eu vou fazer a obra de Deus com você, meu irmão. E eu dizia: meu irmão, já chegou lá, rapaz. Não, agora dobrou um negócio aqui e tal. E os anos iam passando. E os anos iam passando. E um dia eu disse para ele assim: olha, meu irmão,
Ele é lá do... Não posso falar não onde que ele é, que ele está assistindo. E ele diz assim, não, sabe, eu vi que o coração dele estava crescendo para uma direção que Deus não queria. Ele não estava seguindo a linha. Nós temos uma linha, e essa linha chama-se Palavra de Deus. Nós temos que crescer em direção à Palavra de Deus. E ele não estava crescendo em direção à Palavra de Deus. O que aconteceu? A sua esposa me liga, pelo amor de Deus, ore pelo meu marido. Os médicos deram 6 dias de vida, vem correndo. E eu fui lá para o hospital, e estava ele lá, com o negócio na boca assim, olhou para mim e disse, irmão, ora por mim. Porque se Deus me tirar dessa, eu vou fazer obra missionária com você. Me deu a vontade de dar um tapa nele. De arrancar aquele tubo e falar, não, agora você vai ver Jesus, cabra. Porque você vai encontrar com ele agora. Vontade de bater nele e falar, tinha que passar por isso para você consagrar a sua vida para Deus? Tinha que acontecer isso para você acordar? Para Deus chamar a sua atenção? Tinha que acontecer isso? Não precisava acontecer isso. Hoje ele é pastor da Brasil para Cristo. Pastor da nossa alma. Aprendeu, mas Deus teve que quebrar. Deus não quer quebrar você. Por amor que Deus tem a você, se você não se deixar ser guiado pela palavra, Deus vai ter que quebrar você, porque Deus ama você. Então Deus vai ter que quebrar você. Eu tomei uma decisão, eu não quero ser quebrado por Deus, eu quero ser instruído por Deus. Não quero que Deus use circunstâncias para chamar a minha atenção. Eu não quero que Deus use circunstâncias ruins para me fazer voltar para o caminho da linha da palavra. Eu quero agora entregar a minha direção, a direção da minha vida, à direção da palavra de Deus. E eu quero ser inclinado para onde Deus quer que eu me incline, e não para a minha própria vontade. Você já viu uma videira que nunca recebeu instrução? Você já viu uma videira que nunca recebeu instrução? Que nunca colocaram um arame para que os galinhos pudessem seguir a direção, nunca foi colocada uma linha. Uma videira assim é a coisa mais feia, ela fica toda empolada. Então é uma videira que cresce sem instrução, e a videira que cresce sem instrução, ela fica feia, esquisita. Tem pessoas que acham melhor arrancar porque não tem recuperação. É uma videira abandonada, não tem ninguém que instrui, não tem ninguém que poda, não tem ninguém que cuida. Assim também somos muitos de nós. A gente diz, não Deus, não precisa me dar instrução nessa área. Olha nos olhos do seu irmão e diga assim, você é um brotinho. Você sabia? Fala na moral aí, hein, rapaz, para menino. Você é um brotinho. O pastor Joel está aproveitando aqui com a Léo. Por que eu estou dizendo isso? Olha, claro que aqui no Mandaqui não existe as pessoas assim, é só lá onde eu moro, lá para aquela região lá. Aqui não tem. Nós sabemos que tem muitos velhinhos, eu amo os velhinhos. Você nunca vai me ver cumprimentando uma pessoa idosa assentado. Eu nunca fico assentado diante de uma pessoa idosa. Sempre eu me coloco de pé para cumprimentar uma pessoa idosa, seja ela cristã ou não. A Bíblia fala isso, Levíticos 19, te colocarás de pé diante das cãs em respeito aos seus cabelos brancos e à sua idade. E eu sempre respeito os velhinhos. Eu tenho alguns amigos velhinhos que são as coisas mais fofas que existem no mundo. Dá vontade de chegar assim, dar uns beliscão, porque eles deixaram a vida adoçá-los. Eles deixaram a vida tratar do caráter deles. Eles deixaram a vida guiá-los para mais perto de Deus. Eu tenho um amigo lá em Goiás, eu sempre falo dele. Eu fico com ele. Às vezes vou tomar café, às vezes passo por lá. Um camarada, um senhor, seus netos gostam de estar perto dele, seus filhos gostam de estar perto dele, eu gosto de estar perto dele, todo mundo gosta de estar, emana sabedoria, emana conhecimento, emana revelação de Deus, emana o caráter de Deus da vida dele, é uma doçura, dá um prazer de ficar perto dele. Mas nós sabemos que tem alguns velhinhos que são rabugentos, nojentos, tagarelas, fofoqueiros, mexeriqueiros, azedos. Claro que aqui no Mandaqui não tem nenhum desses. Aqui tudo é adocicado, né, pastor? Então, sempre tem essas peças que não são raras, mas tem em todo lugar. São pessoas que não deixaram a vida tratar deles.
não entregaram o domínio da sua vida ao Espírito Santo. E aí cresceram desse jeito. E eu estava em uma dessas igrejas aí, da nossa, Brasil para Cristo, por aí afora, e me apresentaram um senhor, os netos vieram falar comigo. Ora pelo nosso avô. O avô, 52 anos de ministério de presbítero, 52 anos. 52 anos de presbítero. E foi batizado pelo Manuel de Melo. Imagina, que coisa, né? E aí os netos chegaram, olha, vai lá conversar com o nosso avô, porque ele não escuta ninguém, mas ele disse que gosta de você. Falei, como assim? Não vai lá, a gente está com medo dele ir para o inferno. Eu falei, tá louco, cara? Meu cara é presbítero, 52 anos de presbitério. Não, mas ele toma café, pastor, ele almoça, pastor, ele janta, pastor, ele fala mal, ele é fofoqueiro, tudo tá ruim, se chove tá ruim, se faz sol tá ruim, se tem dinheiro tá ruim, se não tem tá ruim, se o time dele ganha tá ruim, se não ganha tá... É um azedo. Pelo amor de Deus, vai conversar com ele. Aí, deixa eu pedir para você projetar para mim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, eu aprendi isso lá na Amazônia, eu tinha 19 anos, quando Paulo disse isso para Timóteo, e entrou assim no meu coração de uma forma muito forte. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1, eu aprendi uma coisa, você nunca pode repreender uma pessoa idosa. Você é proibido, tanto pelo Antigo como pelo Novo Testamento, de repreender uma pessoa idosa. Você não pode repreender uma pessoa idosa. Não pode. Eu vejo muitas pessoas repreendendo pessoas idosas. Estejam elas erradas ou não, sejam elas cristãs ou não, Paulo está dizendo que você não deve repreender o homem, o quê? Idoso. Mas você deve exortá-lo como se fosse o seu próprio pai. Sabe, eu lembro quando uma vez eu tive que conversar com o meu pai, e eu pedia para o meu irmão mais velho ir, ele dizia, não, meu não, vai você. Eu tinha que conversar com meu pai, ele não podia continuar daquele jeito. E aí eu disse para minhas irmãs, vai lá, conversa. Não, Deus me livre, você que conversa com Deus, você que fala com Deus, e Deus fala com você que tem sabedoria. Aí eu fui para o outro irmão, vai lá. Não, rapaz, você. Nem o meu irmão mais velho que é pastor, queria conversar com meu pai. Porque sabia que era um assunto delicado, e eu não queria faltar com respeito ao meu pai. Então eu cheguei conversando com ele, mesmo ele estando errado e não sendo um cristão, mas com muito respeito. E eu conversei com meu pai, exortando, não repreendendo, mas exortando como o meu próprio pai. E eu lembro que foi uma experiência assim, eu não sei se ela foi maravilhosa, se ela foi terrível, mas foi assim uma coisa esquisita. Porque... eu não sei, um filho exortar o pai, sabe, mostrar o erro do pai. Então eu fiz com tanto respeito assim, como que quase querendo eu dizer que eu era o errado, para não machucar o meu pai. Mas eu fiz. Então quando você for conversar com um senhor de idade, que está fazendo alguma coisa errada, você não pode repreendê-lo, você não tem autorização bíblica. Se você quer viver bem, quer ser bem sucedido nessa terra, você precisa respeitar a pessoa idosa. O texto diz que o rapaz, olha, os jovens, você deve exortá-lo, tratá-los como se fossem os seus irmãos. Continua o versículo dizendo que as mulheres idosas, você deve exortá-las como se fosse a sua própria mãe. Não é sem respeito. Precisa de uma exortação? Precisa, mas coloque essa mulher no lugar da sua mãe, seja o nome dela, seja de onde ela for, quem ela é, coloque essa senhora como se fosse a sua própria mãe. Isso aqui é mandamento de Deus, é Novo Testamento, é palavra de Deus para nós, para essa igreja. E as irmãs, as moças, você deve conversar com elas como se fossem suas irmãs, e com toda a pureza. Então Paulo está ensinando princípios para Timóteo ser bem sucedido. E eu aprendi isso. E aí eu cheguei para esse homem idoso lá, esse presbítero de 52 anos, e os netos tudo do meu lado, né? Aí fomos conversando, e aí eu fui dando assim umas cutucadinhas devagarzinho, sabe? Para ver, falando sobre mudança de caráter e tal. Ele olhou assim para mim e disse assim para mim, menino, quantos anos você tem? Eu já vi os netos saindo de banda assim, ó. Falei, a coisa vai ficar preta aqui. Sumiu os netos. Quantos anos você tem, menino?
Aí eu contei a minha idade para ele, e ele fez assim: antes de você nascer, eu já era batizado. Aí, por respeito, eu não falei para ele ouvir, mas aqui dentro de mim eu falei: eu sei sim, seu velho rabugento. Eu sei que o senhor foi batizado. Mas o senhor não foi batizado nas águas, o senhor foi batizado na limonada. Espremeram o limão lá, seu velho azedo. O tanque batismal era limão espremido. Seu velho rabugento. Pisou em mim ainda. Tinha um menino. Falei: Senhor, não tem jeito, só se o senhor quebrar. Que não tem mais como dar instrução. Virou um tronco. Não tem mais jeito. Escute o que eu vou dizer para você. As coisas que você não vence quando você é jovem, quando você é um broto, essas inclinações, essas taras, essas volúpias, esse pavio curto, essas coisas que você não entrega à direção do Espírito Santo enquanto você é um broto, saiba, são exatamente essas coisas que vão amargar você na sua idade já avançada. São essas coisas que vão derrotar você quando você for uma pessoa idosa. Aquilo que você não entrega para o Espírito Santo dirigir hoje, é exatamente isso que vai sufocar você na sua velhice. É exatamente isso que vai atormentar você na sua velhice. Estou dizendo isso por experiências que eu tenho vivido, que eu tenho visto. Um senhor de 76 anos chegar para mim, 76 anos, e dizer para mim que estava com medo de morrer e ir para o inferno. E ele, em lágrimas, as palavras dele eram assim: por quê? Eram as seguintes palavras: por quê que com 22 anos, quando o Espírito de Deus mandou entregar essa área para ele, eu não entreguei? Por que que eu não entreguei essa área ao Espírito Santo? Um senhor de 76 anos viciado em masturbação, em lágrimas diante de mim, dizendo: pelo amor de Deus, pede para Jesus me libertar. Eu não posso morrer com isso. Um senhor de 76 anos. E ele dizia: por que que eu não entreguei essa área da minha vida? Por que que eu continuei vendo aquelas revistas? Por que que eu continuei lendo aqueles negócios? Por quê? E ele dizia: eu pensava que a hora que eu quisesse parar, a hora que eu quisesse... Gente, eu estou falando de um homem que viveu a vida toda na igreja, mas que o Espírito de Deus diz: entregue-me essa área da sua vida, você não pode crescer sem instrução nessa área, me entregue. E ele não quis entregar. Eu orei com ele, eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu não quero chegar na minha idade já de avançada, se Jesus demorar, e colocar a mão na cabeça e dizer: o que eu fiz da minha vida? Por que eu não entreguei essa área? O que eu fiz? Eu não quero. Eu quero ser instruído por Deus, para quando eu chegar lá, se cumpra o Salmo 92 na minha vida. Na velhice serão viçosos como a palmeira, darão frutos e ensinarão a próxima justiça a respeito dos retos caminhos do Senhor. Eu quero ser assim. Esse é o desejo na minha vida, eu quero ser. Você sabe que tem filhos que você fala assim: vamos para casa do vô. Ele sai pulando de alegria: para casa do vô. Mas tem uns que falam: vamos para casa do vô. Não, mãe, pelo amor de Deus, não leva a gente lá. Ficar aqui mesmo, aqui mesmo. Faz um sinal do credo. Porque sabe que vai encontrar um cri-cri lá, não vai encontrar um que-crê, vai encontrar um cri-cri. Eu quero terminar a minha carreira, como diz o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Assim, eu não quero como um pastor amigo meu, também já passou dos seus 70 anos, dentro de um hotel em lágrimas, com os joelhos dobrados diante de mim, dizendo: o que eu fiz? Por que eu não fiz como você? E eu não estava entendendo nada. E ele dizia: por quê? Deus me chamou para ser evangelista. Mas ele começou a abrir o coração. Eu achei que ser evangelista não ia trazer recursos para mim, que eu ia ter necessidade, que ia faltar, que eu não ia ter minhas necessidades supridas. E
eu enxerguei no pastoreio uma garantia para mim financeiramente, que eu ia ter um salário garantido, e eu vivi todos esses anos como pastor, mas Deus o tempo todo me chamou para o campo evangelístico, para ir às nações. Por que eu não obedeci? O que eu faço agora para me redimir? O que eu tenho que fazer? Enquanto eu ouvia, e depois ele pediu para eu orar por ele, eu orava por ele, mas na verdade eu orava mais por mim do que por ele. Porque lá dentro do meu coração eu dizia: Deus, me guarde disso, Senhor. Me guarde de chegar em uma idade avançada e colocar a mão na cabeça e dizer: por que eu fui por esse caminho? O que eu fiz da minha vida? Isso pode acontecer dentro do ministério, como um pastor esse senhor, dizendo para mim, eu andei pelo caminho errado, porque eu pensava que Deus não ia cuidar da minha vida financeira se eu fosse um evangelista. E aí, viu no pastoreio um recurso, uma garantia de um salário mensal, e ele disse: é por aqui que eu vou, quem sabe com as suas intenções as mais puras. Mas com o passar dos anos ele percebeu que esse não era o caminho de Deus para a vida dele, e agora com um sentimento de culpa na alma, dizendo: o que eu faço? Eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho dito: Senhor Jesus, coloca a linha na minha vida e me dirija. Eu não quero chegar lá na frente e olhar para trás e dizer: o que eu fiz da minha vida? Eu quero chegar lá na frente e dizer: eu vivi de tal forma, cada dia da minha vida na presença de Deus, que o meu coração se tornou mais sábio, e eu não tenho do que, olhar para trás e ter remorso. Muito pelo contrário, eu sei o que está me aguardando agora é o reino eterno, e eu vou viver eternamente diante do Senhor. Cumpri a minha missão na terra. Então a primeira coisa que você vê aí no Salmo 32 é essa palavrinha instruir. Eu quero instruir você. Deus quer dar direção para nós. A segunda palavrinha que você vê aí é: eu quero ensinar você o caminho que você deve seguir. Eu quero ensinar você o caminho que você deve seguir. Você acredita nisso? De verdade você acredita nisso? Que Deus quer guiar você não no caminho que você quer andar, não no caminho que você gosta de andar. Aí está escrito: no caminho que você deve seguir. Deus tem um caminho, uma história para você. Eu creio nisso. Eu creio nesse Deus pessoal, nesse Deus de detalhes, que ele aparece para Ananias e diz: Ananias, meu servo, eis-me aqui, Senhor. Vai na rua, na cidade de Damasco, sim, Senhor. Vai na rua chamada Direita, sim, Senhor. Vai na casa do Simão curtidor, sim, Senhor. Lá dentro da casa desse homem, o Judas, tem um camarada que está hospedado lá chamado Saulo, sim, Senhor. E ele está orando, sim, Senhor. Eu creio nesse Deus que conhece o nome da cidade, que conhece o nome da rua da cidade, que conhece o dono da casa naquela rua da cidade, e que conhece o hóspede que está na casa do homem que mora naquela rua daquela cidade. Eu creio nesse Deus, em um Deus específico que nos guia no caminho que a gente deve seguir. Eu creio nisso. Tenho certeza absoluta eu tenho essa convicção no meu coração de que Deus é um Deus específico e que Deus nos guia pelo caminho que nós devemos seguir. Tem uma história, por exemplo, eu me converti, e aí eu li na Bíblia lá em Gênesis. Converti, já me deram a Bíblia, eu comecei a ler em Gênesis, né? Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só. Eu disse: glória a Deus. Deus quer que eu case. Vou casar. Estou feliz, né? Deus não quer que o homem fique só. Aí fui lendo a Bíblia, cheguei lá no apóstolo Paulo. Aí em Coríntios 7 ele fala assim: os solteiros que ficam como eu. Eu falei: não, esse negócio não está certo não. Eu fico com Deus lá em Gênesis, com Paulo aqui não. Aí, os solteiros e os viúvos que ficam como eu. Aí continuei lendo o texto, aí Paulo diz que isso é um dom. É o dom do celibato. E aí eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me dê todos os dons, menos esse. Me dê o dom de língua, de profecia, de poder, de sabedoria, de conhecimento. Mas o dom do celibato, Senhor, passa isso longe de mim. Quero saber, eu quero casar, Senhor. Constituir família. Depois teve um período assim que eu falei: não, eu vou casar só depois dos 30 anos. Graças a Deus, Deus não ouviu essa oração, né? Mas eu falei: vou casar, vou constituir família. Então está escrito na Bíblia que Deus quer que você case. Só que não está escrito aqui assim: Edson Teixeira, você vai casar-se com a Lohuama. Não existe isso. Está escrito que Deus quer que eu case. Uma revelação geral. Mas não existe uma revelação específica com quem é que eu vou casar. Está escrito na Bíblia que Deus quer que o homem trabalhe. Não está escrito isso em Gênesis 2,14?
O trabalho é antes do pecado. O trabalho dignifica o homem. Foi Deus que inventou o trabalho. O homem que trabalha, ele se sente honrado. Ele se sente bem. É um dom também. Então, está escrito na Bíblia que Deus quer que o homem trabalhe. Mas não está escrito assim, Edson Teixeira, você vai ser um mecânico. Você vai ser um padeiro. Não está escrito qual é a profissão que eu vou exercer. Está escrito que Deus quer que eu trabalhe. Está escrito que Deus quer que eu case. Mas com quem eu vou me casar e no que eu vou trabalhar, isso aí é uma coisa pessoal. O Espírito de Deus vai me guiar no caminho em que eu devo seguir. É uma coisa muito pessoal, para não acontecer o que um rapaz agora me procurou, 5 anos de universidade. Aí chega o pai, ralou, eu conheço o pai, ralou para pagar a universidade do filho. E ele chega assim, na maior cara de pau, pai, não era bem isso que eu queria fazer, não. Não quero exercer isso, não. O pai disse, mas como, meu filho? Não é isso, eu fiquei 5 anos lá enganado. Queridos, a vida é muito curta para você ficar 5 anos de uma universidade e depois chegar e falar assim, não era bem isso que eu queria. Você acha que Deus tem isso para você? Eu não estou dizendo, não estou condenando ninguém aqui que passou por isso, mas eu acredito que 5 anos da minha vida é muito importante para eu gastar dinheiro em uma universidade, me formar e depois de tudo isso, eu chegar e falar bem assim, não serviu para nada, não era isso que eu queria, não. Deus não tem isso para mim. Ou então casa, sem buscar a direção de Deus, e aí depois fica lá, Senhor. Encontrei com um cantorzinho esses dias, e a terceira esposa, eu olhei a primeira, eu falei, a primeira era uma loira, aí na segunda, eu vi que era uma morena. E agora, uma terceira aí, nesse escudo que eu vou pregando, aí, tava outra, era outra. Aí eu falei, escute, meu amigão, o que aconteceu, cara? Te traiu? Não, incompatibilidade de gênio. Esse é o nome para orgulho, é o nome técnico hoje para o orgulho e para a soberba, é incompatibilidade de gênio. Aí depois fica aí, por que o Senhor... Busque a presença de Deus, porque Deus vai guiar você no caminho que você deve seguir. Lembra a minha experiência, há 8 anos atrás? Eu estava lá em Goiás e tinha aquele convite para ir para os Estados Unidos. E aí eu estava orando, falei, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu vá? Me dá a direção. Eu já tinha a bênção do meu pastor Joel, eu já tinha a bênção dos obreiros, eu tinha a bênção da igreja, eu tinha a bênção da convenção, eu tinha a bênção do conselho, eu tinha a bênção de todo mundo. Mas lá em Anápolis eu falei, Deus, o Senhor sabe que não sou eu e a Loruama agora. A gente foi embora para Guatemala, vocês lembram disso? Era só eu e a Loruama. Agora eu falei, Deus, agora é a minha esposa e eu tenho 2 filhas. E o que eles iam me dar lá era $500 por semana. Então, quem tem uma esposa e 2 filhas vivendo na América com $500 por semana, é como se fosse uma espécie de cesta básica. E eu tinha que pagar ainda $1.000 lá de aluguel. E eu disse, Senhor, eu vou, mas eu gostaria que o Senhor falasse comigo assim, me desse uma direção muito clara. Fale comigo. Aí eu peguei um ônibus, preguei lá em Anápolis, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira eu peguei um ônibus, eu ia pregar na terça-feira em Samambaia, lá em Brasília. Entrei no ônibus, sentei, tudo bem. Aí o ônibus parou lá em Alexânia, ou Abadiânia, e entraram várias pessoas no ônibus, e entre elas entrou um cego. Parecia o Moisés com um cajado assim, um cegão grandão, enorme, com um cajadão assim na mão. Aí ele veio e distribuindo folhetinhos para as pessoas que estavam no banco. Aí voltou e se assentou lá, atrás do motorista. Eu não sei o que eu falei para o rapaz que estava do meu lado, que o cego ouviu a minha voz. E na hora que o cego ouviu a minha voz, ele pulou por cima do cara que estava do lado dele lá. Passou por cima assim, caiu em pé com o cajadão assim, ó. E aí ele apontou na minha direção e disse assim, você. Aí tinha um cara na minha frente, que fez assim com a mão, como se o cego pudesse ver. Eu. Aí o cego disse assim, não é você não. É aquele que está sentado na terceira fileira do lado da janela. Aí eu contei, 1, 2, 3, é eu. Sou eu. Aí eu também, meu Deus do céu, pensando que o cego podia enxergar, fiz assim com a mão. Aí na hora que ele ouviu a minha voz, ele deu um pulo lá da banco da frente, caiu já aqui no terceiro banco assim, ó. E já começou a falar em línguas.
E foi tomado pelo Espírito, aquele cajadão dele lá e tal, e foi falando, e apontou assim para mim e disse assim: eu sou cego de nascença, mas eu tenho as visões do Deus Todo-Poderoso, e assim diz o Senhor para você. E começou a profetizar, eu com o olhão arregalado, e o camarada profetizando dentro do ônibus andando. E o cego profetizando, e eu te chamei, eu te escolhi, foi eu que te peguei naquele lugar, estou te levando às nações, eu que te capacitei, eu te envio àquele país, eu tenho uma obra para fazer lá, e foi profetizando, e tinha uma nordestina atrás de mim, e ela vinha assim, ela batia forte nas minhas costas, ela dava um tapa nas minhas costas e dizia assim: menino! E o cara profetizando, ela fez umas 3 vezes isso. Umas 3, menino, e o camarada profetizando. Eu estava chorando, eu estava todo suado. O poder de Deus entrou naquele ônibus ali, chorando, porque ele começou a falar da minha vida toda, do meu chamado, da minha vocação, da minha libertação. Ele foi falando de tudo, do meu casamento, e Deus foi usando a vida dele. Eu sabia que Deus ia falar comigo, mas não desse jeito. E aí, ele terminou a profecia e foi andando assim, o cara que estava do meu lado, eu, com o olho arregalado assim para mim, né? Aí eu falei assim: não esquenta a cabeça não, isso aqui foi Deus é que falou comigo. Aí o cara falou assim para mim: eu sei, mas é sinistro. Sinistro. Eu lembro lá nos Estados Unidos, eu pregando também lá, a Jô estava lá com a gente, né? Eu pregando lá, e o Espírito de Deus tomou conta em uma reunião lá, e tinha um camarada lá que ele estava envolvido com a maçonaria, e Jesus tinha libertado, estava fazendo uma grande obra na vida dele, e o Espírito Santo entrou mesmo assim na igreja, que não tinha como pregar, não tinha como falar, o poder de Deus veio, e as pessoas foram tomadas assim, e aí ele veio assim, no final do culto, disse assim: eu sei, cara, eu senti, ele entrou mesmo. Ele entrou lá no culto com a gente, o Espírito Santo. E ele falou para mim assim: e é muito sinistro, mas é bom. Então esse cara, Deus faz essas coisas, né? Hoje é um obreiro abençoado lá nos Estados Unidos, foi tocado pela graça de Deus. E esse camarada disse: mas é sinistro. Aí tá bom. E aí chegou lá em Taguatinga, eu desci. Antes de descer do ônibus, eu peguei uma oferta, cheguei e coloquei no bolso do cego, e falei: isso aqui é para você comprar folhetos, para você continuar evangelizando e tal. Aí ele falou: muito obrigado. Aí na hora que eu fui descer, ele segurou assim no meu ombro, eu coloquei o pé no degrau da escada para descer do ônibus, ele segurou no meu ombro assim e disse assim: e das tuas filhas eu cuido, diz o Senhor. Aí eu já desci desmontado daquele ônibus. Quando o meu amigo pastor José Vieira me viu assim, eu chorando, em lágrimas, tudo suado, ele disse: vamos para o carro, o que aconteceu? Eu falei: rapaz, me leva para o carro. Aí entrei no carro, ele pegou o carro, pensou que eu estava passando mal, né? E tal, e pegou o carro e fomos dirigindo. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: Edson, você vai pregar na minha igreja amanhã, não é? Eu falei: vou. Ele disse assim: então, cara, não tem problema você pregar de calça jeans, de tênis, mas você não vai dormir aqui hoje? Eu falei: vou. Você vai ficar com a mesma roupa até amanhã? Eu falei: meu Deus, a minha mala, cara, tá lá. Esqueci a mala. Corre. E o ônibus estava saindo de Taguatinga, estava indo lá para Distrito Federal, né, DF. E aí pegou o carro e alcançamos o ônibus, e aí parou, e o motorista me deu a mala, e eu joguei a mala no porta-mala. Na hora que eu entrei assim, ele falou bem assim: olha, eu não sei o que Deus falou com você nesse ônibus não, mas assim diz o Senhor. Aí pronto, eu não tinha nem força mais. Aí quando ele terminou, ele olhou assim para mim e falou assim: quando Deus fala, o homem esquece até a bagagem. Aí ele falou para mim assim: vai embora para essa nação, não se preocupe com a sua bagagem ministerial, pode ir, não se preocupe, Deus vai fazer uma grande obra lá. E quando você voltar, Deus devolve a sua bagagem ministerial, você não vai perder nada. Então, até nessas formas simbólicas, Deus foi falando e foi agindo. E Deus fez um trabalho maravilhoso. Deus, não estou dizendo que é assim que Deus vai falar com você, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus quer guiar você no caminho em que você deve seguir. Às vezes, a gente quer um caminho agradável, mas não é o caminho de Deus.
Deus tem um caminho para a gente, e às vezes esse caminho não é agradável. Lembra de D.L. Moody? Eu já falei essa frase para vocês aqui. D.L. Moody disse: eu não conheço muito bem os caminhos pelos quais ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. É isso que importa. Primeira vez que eu cheguei no Haiti, o pastor que foi comigo, ele não queria nem sair do avião. Primeiro que lá nos Estados Unidos ele disse assim: tá bom, nós vamos lá, mas eu já tinha convidado uns 20 pastores, ninguém queria ir comigo. O país estava naquele problema, muita fome, muita guerra, muitas pessoas saqueando, muita violência no país. E aí ele perguntou para mim assim: tá bom, eu vou, mas aonde é que nós vamos ficar hospedados lá? Eu falei: não sei, eu não conheço ninguém lá não. Aí ele disse assim: não, mas qual é o nome do hotel que nós vamos ficar? Eu falei: ih, rapaz, pelo que eu vi na internet não tem nem hotel de pé lá, caiu tudo. Aí ele disse assim: mas chegando lá a gente vai ligar para quem? Eu falei: não sei, não tenho telefone de ninguém não. Ele falou: você é louco? Eu falei: sou, estou precisando de mais um para me ajudar a ir lá. 6 malas, e aí ele ficou todo animado, e ajudou a fazer as malas, aí eu falei: puxa, Deus já venceu essa barreira na vida dele, ele vai chegar comigo no país, vai ser uma maravilha. Quando chegamos lá, no avião, e que ele olhou assim pela janelinha, as pessoas pulando no muro, passando no meio dos buracos para poder saquear o que chegava no avião, ele não queria sair do avião não. Não, vamos dar um jeito de a gente voltar embora, porque olha aqui como é que está. Eu falei: não, cara, Deus está com a gente, vamos entrar. Uma misericórdia, vamos meu irmão, vamos entrar. E nós entramos, e aí tinha que pagar os policiais para proteger a nossa mala. No final, quando eu vi, eu já tinha, para guardar essas 6 malas em um quartinho, a gente já tinha desembolsado quase $200. $10 para esse guarda disse: eu só guardo até aqui, daqui para frente eu não guardo. Aí tu paga o outro meu amigo aqui. Aí eu, poxa, aquela multidão de gente, então paga os $10 para o cara aí, porque vão roubar as coisas das crianças. E era uma pressão terrível. E aí no meio da rua, hoje você chega no Haiti, tem 60 mil pessoas nas ruas. Quando eu cheguei lá tinha 1.800.000 pessoas morando nas ruas. Quase 2 milhões de pessoas sem casa, sem comida, sem nada. E aí eu no meio daquela turma toda, eu levantei a minha voz, estava chovendo, eu levantei a minha voz ao céu, meio que apavorado, não sabia para onde ir, não sabia para quem ligar, não sabia: Senhor, o que eu vou fazer? Eu levantei a voz aos céus e eu disse assim: Deus, eu não sei aonde eu estou, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor é que me mandou vir a esse país. Então, Senhor, está em tuas mãos. E aí, esse meu amigo disse amém. Quando passou assim um caminhão de guerra, eu vi, nunca fiquei tão feliz na minha vida em ver uma bandeirinha do Brasil. Vi a bandeirinha do Brasil. Quando eu vi a bandeirinha do Brasil, eu saí que nem um doido atrás daquele caminhão. Brasil, Brasil, e Brasil, Brasil. E eles olharam, não foi difícil de me ver, né? Porque um branquelo correndo no meio de todo mundo lá, e gritando Brasil. E o cara parou, desceu do caminhão e disse assim: que foi? Falei: brasileiro. Ah, rapaz. Ele falou: você é louco, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui é zona de guerra. Falei: eu sou missionário. Sou missionário, eu tenho aí umas doações que está guardada num quartinho ali para levar para os orfanatos. Mas aonde é que está esse negócio? Está aqui, num quarto aqui em cima. Dizem que é um hotel, aquele negócio está guardado lá. E aí, ele disse: mas vocês não podem ficar aqui. Falei: não, mas eu sei, mas onde é que eu vou? Aí ele ligou lá para o comandante disse: não, tal. Aí desceu o outro lá do caminhão e olhou assim para mim e disse assim: vocês são missionários evangélicos? Eu falei: sim. Aí ele: paz do Senhor. Eu disse: paz do Senhor. Ele disse: eu sou o pastor do exército brasileiro aqui. Falei: oh, que maravilha. Aquela chuva que caía, que era um tormento, virou um bálsamo na minha alma. Naquela noite a gente estava no exército. No outro dia já estava na casa dos missionários. E no outro dia pela manhã eu estava dentro de um centro de vodú. Deus vai guiar a gente dentro de um centro de vodú? Vai. E nos guiou. E hoje, vocês sabem, quem foi lá sabe, a Alcione está aqui, as pessoas estão aqui, um centro de vodú, que as crianças são de Jesus. As crianças era só lixo naquele lugar, e hoje tem um orfanato bonito, arrumado, hoje tem os médicos, tem os enfermeiros que vão sempre lá com a gente, as crianças são cuidadas, estão cheias de saúde. Sabe por quê? Porque você tem que entender que Deus vai guiar você, talvez não em caminhos que você goste,
mas sim nos caminhos que você deve andar. O importante não é os caminhos que você será guiado, o importante é quem está guiando você. E se é Deus que está guiando você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. Bem forte, é para Jesus. Glória a Deus. Meu pastor Joel, vem cá, meu querido. Glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Segure. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Você pode abençoar a vida dessa pessoa? Abençoe a vida dela, para que ela seja instruída na linha da palavra, para que Deus não precise quebrá-la, porque quem é instruído não precisa ser quebrado. Quem é instruído é cuidado, é direcionado por Deus. Ore para que o Espírito Santo guie essa pessoa nos caminhos certos, com quem vai casar, aonde vai estudar, aonde vai morar. O Espírito de Deus dá a direção para a gente. Ele é o maior interessado em nos guiar. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque na tua bondade, na tua misericórdia, o Senhor tem guiado as nossas vidas, Senhor. Eu tenho visto a vida do pastor Joel, o meu pastor. O Senhor tem guiado ele no caminho que deve seguir. A tua bondade tem sido derramada sobre a vida dele, Senhor. Olha a minha vida, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas aprendi a entregar, Senhor. A entregar, confiar na tua direção, Senhor. E eu não tenho me arrependido em nada. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem feito coisas tão extraordinárias. E eu sei que é isso que o Senhor vai fazer na vida dessa igreja. Obrigado pela vida do pastor Luciano, Senhor, o pastor aqui dessa igreja local, que o Senhor o encha do teu espírito a cada dia, que os obreiros que o Senhor tem colocado ao lado dele, sejam cheios do teu espírito, tenham a direção do teu espírito, para que cada membro dessa igreja sejam tocados pela tua graça, e recebam a tua direção também, Senhor. Eu oro com o pastor Joel, que há 26, 29 anos atrás, recebeu, Senhor Deus, a direção de sair de Presidente Prudente e de vir aqui para o Mandaqui, e hoje nós estamos colhendo o fruto dessa obediência, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor guia, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é que nos toma pelas mãos, e que diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelos rios, as águas não te afogarão, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu te tomo pela mão para te guiar, diz o Senhor. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos na tua direção. Oh, Senhor, obrigado, Espírito de Deus. Obrigado por tua misericórdia e por tua bondade. Nós nos entregamos ao teu Espírito, Senhor, e recebemos a tua palavra. Quem recebe essa palavra essa noite, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar mais um instante, querido? Tenho apenas duas coisas para nós fazermos e encerrarmos a reunião. Eu quero que você coloque o teu coração